A paz do Senhor, queridos, aqui é a Tia Kelly, e na ministração de hoje nós iremos aprender que aquele que desobedece à ordem de Deus acabará sendo castigado. Mas se as pessoas simplesmente se voltarem para Deus, Ele as perdoará e abençoará. E a nossa referência bíblica chave para esta ministração se encontra em Jeremias 29, versículo 11. E diz assim a palavra do Senhor: é Deus quem está falando. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Planos de prosperidade e não de desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Linda demais a promessa do Senhor neste versículo. E aparentemente parecia estar tudo bem, não é verdade? Mas não estava, não. Este foi o recado de Deus para o povo de Israel através da carta escrita pelo profeta Jeremias. Só que esse povo já estava vivendo como escravos na Babilônia. É Deus fazendo uma promessa de prosperidade e não de desgraça, e de um futuro cheio de esperança para um povo que está cativo na Babilônia. Bom, Jeremias era um profeta muito usado por Deus. Deus falava diretamente com ele, e o próprio Deus escolheu Jeremias para uma missão muito árdua. Ele precisava alertar o povo de Israel que a Babilônia iria invadir, destruir a cidade e levar o povo cativo. Tudo com a permissão de Deus. Sabe por quê? Porque o povo estava em pecado. E olha que Jeremias descreveu os horrores da destruição de Jerusalém pelos babilônios que estaria para acontecer. E repetidas vezes ele disse ao povo que a única chance era eles se arrependerem. Mas havia falsos profetas e eles diziam que Jeremias estava louco. E o povo preferia ouvir as mentiras deles do que acreditar nas verdades de Jeremias. A Bíblia relata que Jeremias estava tão desesperado e tomado pela tristeza que chorou e andou entre o povo implorando para que eles se afastassem da maldade e pedissem perdão a Deus pelos seus pecados, pois essa era a única esperança que tinham, a única forma que teriam de ser salvos. Jeremias é conhecido como um profeta chorão porque realmente ele chorou dia e noite com a ideia dos terríveis acontecimentos que estavam por vir sobre Judá. O povo simplesmente se recusou de se afastar da maldade. O pior de tudo é que essa ameaça de ataque da Babilônia contra o povo de Judá fizeram com que eles adorassem ainda mais e criassem mais ídolos, como se eles fossem salvá-los. Na verdade, essa atividade pecaminosa apenas tornou a destruição inevitável. E mesmo assim, diante desse cenário de destruição, de invasão, de pecado, desobediência, um povo de coração duro, o Senhor Deus diz a Jeremias, e Jeremias escreve ali o recado do Senhor para o seu povo: só eu conheço os planos que tenho para vocês. O rei Nabucodonosor tomou Jerusalém, roubou os tesouros e destruiu o templo. Ordenou o chefe dos oficiais de sua corte que trouxesse cativos alguns jovens da família real e da nobreza. Para quê? Para que o servisse no palácio. E foi assim que Daniel e seus amigos foram parar na Babilônia, pois Daniel e seus amigos estavam no primeiro grupo de judeus em Jerusalém que foram levados pela Babilônia. Foram levados escravos. Daniel era da família real. A Bíblia diz que ele era bonito, inteligente e estava sob o cuidado especial de Deus. A ordem era para trazer jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. E eles deveriam ainda aprender a língua e a literatura dos babilônios. Mas não podemos nos esquecer
da promessa do Senhor para aquele povo que estava sendo levado cativo. O seu povo que estava lá sendo levado cativo, Deus diz assim para eles: só eu conheço os planos que eu tenho para vocês. Planos de prosperidade, não de desgraça, e um futuro cheio de esperança. Mesmo na Babilônia, mesmo cativo, Deus tinha planos de prosperidade e não de desgraça, e um futuro cheio de esperança. O nosso Deus faz florescer no deserto. O nosso Deus é um Deus de milagre, um Deus do impossível. Continuando aqui a nossa história, o rei ainda ordenou que uma porção diária de sua própria comida e de seu próprio vinho fossem servidos aos jovens para que eles ficassem bem saudáveis e fortes. Todo esse preparo duraria 3 anos e depois disso, só então eles estariam prontos, aptos para servir o rei. Mas Daniel sabia que aquelas comidas eram oferecidas a outros deuses, a outros ídolos. Eram comidas consagradas, portanto consideradas impuras. E vamos ver que mesmo estando ali na condição de escravo, longe da sua casa, sendo tão jovem, longe da sua família, dos seus pais, da sua referência, Daniel, juntamente com seus amigos, resolveram não se contaminar com as comidas do rei. Foi então que Daniel pediu ao chefe dos oficiais permissão para não comer daquelas comidas, pois Daniel era inabalável em sua fidelidade a Deus. E juntamente com seus amigos decidiram não comer, não se contaminar. E Deus fez com que aquele homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar de atender ao pedido de Daniel, ele disse que tinha medo de desobedecer, pois foi o próprio rei Nabucodonosor quem determinara o tipo de comida e bebida que eles deveriam comer. E se o rei achasse, se o rei sonhasse que eles estavam menos saudáveis do que os outros da mesma idade por conta desse pedido de Daniel, certamente ele pediria a cabeça do chefe dos oficiais, a quem ele confiou essa ordem. Então, como Aspenaz, que era o chefe dos oficiais, ficou com medo, então Daniel foi falar com o guarda a quem Aspenaz havia entregado de cuidar dele e disse assim: quero pedir ao Senhor que faça uma experiência com a gente. Durante 10 dias, dê-nos somente legumes para comer e água para beber. No final dos 10 dias, faça uma comparação entre nós e os jovens que comem a comida do rei. Então, dependendo de como estivermos, o Senhor fará conosco o que quiser. O guarda concordou e durante 10 dias fez a experiência com eles. Passados 10 dias, os 4 jovens israelitas estavam mais sadios e mais fortes do que os jovens que comiam a comida do rei. Aí, o guarda tirou a comida e o vinho, que deviam ser servidos aos 4 jovens, e só lhes dava legumes para comer e água para beber. Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos e das ciências dos babilônios. Mas a Daniel deu também o dom de explicar visões e sonhos. Olha aí, como Deus cumpre suas promessas. No fim dos 3 anos de preparo que o rei Nabucodonosor tinha marcado, Aspenaz levou todos os jovens até a presença do rei. Este falou com eles, e entre todos, não havia quem se comparasse com Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso ficaram trabalhando no palácio. Todas as vezes que o rei fazia perguntas a respeito de qualquer assunto que exigisse inteligência ou conhecimento, descobria que os 4 eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios e adivinhos de toda a Babilônia. E Daniel ficou no palácio real
até o ano em que o rei Ciro começou a governar a Babilônia. Mesmo vivendo na Babilônia, Deus estava com eles. E no decorrer da história, nós sabemos que eles não se curvaram para outros deuses, se mantiveram fiéis. Por isso foram parar numa fornalha ardente, onde o quarto homem da fornalha esteve lá dentro com eles. O próprio Deus livrou aqueles rapazes da fornalha. No decorrer da história, nós sabemos também que Daniel orava ao Senhor 3 vezes ao dia. E por conta da sua fidelidade, ele foi parar dentro de uma cova de leões famintos, onde os anjos do Senhor não permitiu que um fio de seu cabelo fosse tocado. Nós precisamos aprender que aquele que desobedece a Deus acabará sendo castigado, mas se as pessoas simplesmente se voltarem para Deus, Ele as perdoará e as abençoará. Outra lição que aprendemos é que devemos ter discernimento e acatar imediatamente as ordens de Deus. Será que precisamos ser levados cativos para que venhamos obedecer? Daniel e seus amigos são um grande exemplo de fidelidade. Eles escolheram não se contaminar. Não podemos adorar outros deuses, muito menos comer de suas comidas oferecidas. Não podemos participar de festas mundanas, festas pagãs, Halloween, Carnaval, festa junina, Cosme e Damião. Nós não podemos nos contaminar com as coisas do mundo. Não podemos viver em pecado. Precisamos obedecer ao Senhor. Então, neste momento, eu quero convidar você, criança, que ouviu essa mensagem e entendeu que Deus é um Deus de promessa, que Deus ele quer que nós sejamos obedientes. Quero te convidar a vir aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para que a partir de hoje você possa dizer a Ele: Senhor, eu quero ser obediente à Tua palavra, à Tua vontade, vou obedecer à Sua voz, vou seguir os Seus passos. Quero que o Senhor realize lindas promessas na minha vida, porque eu quero te servir para sempre. E aquelas crianças que já aceitaram Jesus, que desejam fazer um concerto com Deus, refazer a sua aliança com Deus e dizer assim para o Senhor: Senhor, eu quero ser como Daniel, quero ser como Sadraque, Mesaque e Abednego, quero ser fiel a Ti, quero ser corajoso em enfrentar o pecado e dizer não às coisas do mundo, dizer não à contaminação. Se você deseja vir refazer essa aliança com Deus e dizer para o Senhor que você deseja ser fiel como esses homens, vem à frente refazer essa aliança com Deus, fazer essa promessa para o Senhor. Porque nessa noite Ele te diz assim: só eu conheço os planos que eu tenho para você. São planos de prosperidade e não de desgraça, um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, o seu Deus, quem está falando. E assim nós encerramos a nossa mensagem baseada em Jeremias 29, versículo 11. Fiquem todos na paz do Senhor. Espero que vocês gostem e que seja bênção na sua vida, porque foi na minha, e na vida de cada criança, cada pai, cada mãe. Amém.